A ideia principal desse grupo é que a gente faça uma conexão entre os princípios bíblicos que estão na história das personagens dessas mulheres com a conexão da neurociência da alma. A Dai posicionou lá muito bem, porque essa é a ideia. Porque a ideia é o seguinte, quando eu pego princípios espirituais e emocionais e aplico na minha vida, eu ativo um modo. Dentro da psicologia dos esquemas, que nós temos padrões mentais e emocionais. Então, essa mulher ela também tinha padrões mentais e emocionais. Dentro do contexto histórico da época dela, o princípio que ativou a vida dela é o mesmo que ativa a nossa vida hoje, só que nós temos um outro contexto, uma outra cultura, uma outra história. Tanto que quando a gente começa a falar do livro de Esther, ele diz assim, o princípio desse livro para a vida diária é, embora você seja apenas uma pessoa, você pode fazer a diferença. Você pode cumprir um grande chamado, tem mais alguém aqui, você pode cumprir um grande chamado e você só precisa de preparação. E isso me chamou muita atenção, como a gente se prepara. A gente se prepara fazendo isso que a gente está fazendo. Estudando, meditando, investindo esse tempo, fazendo essa conexão. Isso nos fortalece como rede de apoio, isso nos fortalece para o nosso desenvolvimento pessoal, para a gente ser preparado para fazer a diferença, porque quem está despreparado não faz a diferença. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma promessa, Deus me colocou nesse propósito de levar para me usar dessa forma, fazer diferença nesse lugar. Então, vai exigir preparação. Não é automático assim que as coisas vão acontecendo. Então, me chamou muito a atenção isso. Quando você faz o que Deus lhe pede, você vai ter vitória certa. Mas dentro da direção que Deus dá. Dentro dessa direção, você se organiza para você cumprir o propósito. Então, essa é a minha ideia. Dar mais uma ferramenta para mim também, que sempre quando me conecto com vocês também sou identificada, porque eu também tenho que estudar, eu também tenho que entrar em contato com o material, né? Se eu crio o espaço, eu também vou receber disso. Então, essa é a ideia principal, que a gente tenha um espaço assim para a gente desenvolver. E a mulher que eu escolhi foi a Esther, eu tenho falado bastante dela, e eu acho que a gente pode, com estudo, fazer essa conexão. O que chama mais a atenção de vocês na história de Esther? O que vocês acham? A resiliência dela e a estratégia, o poder de estratégia. A estratégia, eu acho que também a questão dela seguir a orientação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adentrar nesse espaço, né? Vamos entregar esse momento para Deus e que a gente receba muita sabedoria, que a gente receba, assim, uma percepção do céu em relação a esse livro tão maravilhoso, para que a gente possa ativar o nosso modo Esther sempre que a gente precisar. Sempre que a gente estiver diante de situações que parece que elas são gigantescas e vão nos destruir, né? Parece que a gente não vai sobreviver àquela notícia, àquela situação, aquele contexto, aquela crise, ou seja, aquilo que nós temos que enfrentar, e Deus está contando conosco para fazer diferença naquela situação. Então, nós temos a Rainha Esther, que é uma das figuras bíblicas, seguindo o nosso roteiro aí. Acho que tem mais uma aqui vindo. A Rainha Esther é uma das figuras bíblicas mais emblemáticas no que se refere à integração entre emoção, razão e espiritualidade. A sua história, ela revela não apenas coragem diante de uma ameaça, mas uma mente e um sistema emocional altamente autorregulados, capazes de agir com sabedoria sobre intensa pressão. Então, o que acontece com o nosso cérebro quando nós estamos diante de uma situação de intensa pressão?
Essa intensa pressão, ela é interpretada pelo cérebro como uma ameaça. Então, ela já ativa as emoções de valência mais negativa. Já vem o quê? O medo. Muitas vezes já vem a tristeza, já vem a insegurança, já vem a ansiedade, já vem o medo de fracassar, de não conseguir vencer aquela situação ou reverter aquele quadro. As crenças, por exemplo, de inadequação, de desvalor, de que eu não sou capaz, eu não sei, eu estou sozinho, não vou conseguir, elas podem surgir na nossa cabeça. E você não tem uma resposta rápida para uma questão financeira, para uma questão familiar, para uma questão de enfermidade, uma questão jurídica, uma questão no seu trabalho, uma injustiça no seu trabalho. Você está com aquela circunstância diante de você. As pessoas imaturas e desestruturadas, elas já vão ficar totalmente desorganizadas. Elas não vão ter estratégia nenhuma. Vai sair falando para todo mundo, falando para quem deve, quem não deve. Já vai ficar nervosa, já vai perder o sono, já vai comer demais para poder aliviar a tensão, a pressão, entendeu? Aquele desconforto vai vir e você vai querer desfazer aquela situação de uma forma imediata e não tem uma resposta imediata. Você vai ter que solucionar de uma forma muito mais profunda. E aí a gente entende esse contexto de Esther. Então, no começo, a rainha Vasti, ela afronta o rei. Então, tinha um contexto dentro de um palácio, na cidade de Suzã, tinha um rei poderoso nessa cidade, na Pérsia, e quando ele faz uma festa e chama a Vasti, que é a rainha titular, ela simplesmente diz, não vou. Quando ela diz, não vou, instala-se uma crise na corte. E um grande conselheiro fala, olha, se ficarem sabendo que ela não te respeita, nenhuma mulher vai respeitar o marido em casa. E aí me chamou muita atenção, porque ele fala assim, ó, o conselheiro dele, e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Então, assim, ó, tinha uma crise instalada, e Deus já foi se movendo no silêncio, porque no livro de Esther não se menciona Deus, mas a mão de Deus começa a se mover no invisível. E a gente tem que ter muita essa noção. Eu tenho que permitir aqui 2 pessoas, desculpa, no movimento aqui demorei um pouco, me perdoa. Já entrou agora, né? Todo mundo entrou que estava esperando? Me perdoa, aí é que eu estava prestando atenção, alguém está participando da chamada, está tudo certo, vou permitir mais uma aqui. Eu estava no raciocínio e aí deixei vocês esperando um pouquinho, me perdoa. Então, seguindo essa ideia, a gente já viu aí, a gente já compreendeu que muitas vezes vem um contexto que a gente não entende, mas Deus já começa a se mover. Porque não foi à toa que entrou essa crise na corte. Porque teve que resolver. E como que ele resolveu? Como que ele deu a situação de resolução? Ah, então agora vamos solicitar outra rainha. E aí tinha alguém que era improvável. Se você olhar na Bíblia, você vai perceber que a rainha Esther, do povo judeu, uma órfã, ela não tinha, vamos dizer assim, nenhuma possibilidade na vida dela de um dia pensar que ela seria rainha. Então, enquanto os homens estão vendo uma órfã, Deus está vendo uma rainha. Viu a perspectiva do homem, a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus, como muda? Às vezes a gente está vendo uma coisa pequena e insignificante, e Deus está vendo algo grande e que pode fazer grande diferença na vida das pessoas. Essa percepção eu acho muito interessante no livro de Esther, porque aqui diz que essa moça, conhecida como Esther, ela era atraente e bonita, e Mordecai havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela
dela morreram. Então, se você olhar o contexto, eu acho que, aos olhos humanos, talvez a Esther não teria chance nenhuma. Mas quando a ordem e o decreto foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça agradou o Hegai e foi favorecida. E ele providenciou tratamento de beleza, comida especial e designou 7 moças para ajudar a cuidar dela e escolheu o melhor lugar do harém. Então, a gente vê aqui que esse Hegai, ele seria um eunuco que deu a instrução certa do que a Esther deveria usar para visitar o rei. Então, quando a gente olha um princípio aqui, a gente vê um princípio que, muitas vezes, diante dessas circunstâncias difíceis, nós vamos precisar de bons conselheiros. Às vezes, nós não vamos sair da situação sozinhos. Às vezes, nós vamos precisar de um grupo de apoio, de um lugar de confiança, de um lugar para você falar da sua dor, de um lugar para você pedir instrução, para você receber um tratamento especial como ela recebeu, um lugar especial como ela recebeu. Então, a gente não pode, assim, eu estou diante de uma circunstância diversa, me isolo e não compartilho com alguém que pode me ajudar, de confiança, um bom conselheiro. Nós precisamos de bons conselheiros. Nós precisamos de pessoas de confiança que podem nos orientar de uma forma muito sábia. Fez a diferença, porque quando a gente caminha mais um pouco na frente, a gente vê que a Esther causava boa impressão a todos que a viam. Sabe por quê? Por causa do favor de Deus. E isso me chamou a atenção demais. Nós precisamos do favor de Deus. E às vezes a gente esquece, Senhor, me favorece nessa situação. Eu preciso do teu favor para eu cair na graça daquela pessoa. Eu preciso do teu favor para aquela assinatura acontecer. Eu preciso do teu favor para mim conseguir ter um encontro com aquele filho que está difícil, está rebelde. Eu preciso que o Senhor me favoreça para que a conexão seja extraordinária, seja sobrenatural. Eu vou precisar do seu favor, por exemplo, para resolver um conflito junto com meu esposo. Eu vou precisar do seu favor para reverter essa situação do aluguel que está atrasado. Então, a gente tem que lembrar que, como filhas amadas, na forma como Esther recebeu, a gente também tem que crer no favor de Deus. Então, diz aqui, você sabia que existe um versículo na Bíblia que diz que Deus humilha uma pessoa e exalta a outra, em 1 Samuel 2,7, em Esther 2,15 e 17, ele levantou Esther da obscuridade para torná-la rainha de toda a terra. Deus lhe concedeu favor junto a todos a quem ela encontrava, inclusive junto ao rei, porque ela tinha o favor do Senhor. Eu achei, assim, isso aqui extraordinário. Vocês querem comentar alguma coisa até aqui, gente? Vamos caminhando, então, um pouquinho mais? Na linguagem, então, da neurociência, a Esther representa um cérebro em equilíbrio entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, entre a emoção e a razão. E eu sempre gosto de falar sobre as emoções, porque o que nos ajuda a tomar uma decisão consciente não é o sistema, como está aqui, límbico, que esse é o sistema emocional. Nós não precisamos tomar nenhum tipo de atitude baseada no sistema emocional, entendeu? Mas nós precisamos ouvir as emoções. Mas elas não são boas conselheiras.
Por quê? Porque a emoção está no nosso DNA, porque ela comunica algo, ela não é nossa inimiga, ela é uma mensageira. Mas o meu estado emocional, antes de eu resolver qualquer coisa, eu tenho que entender. Eu tenho que parar para ouvir. Porque alguma coisa acionou meu sistema límbico. Mas quem vai processar toda aquela emoção, ou a tristeza, ou a raiva, ou o medo, ou o nojo, ou a ansiedade, o tédio, a vergonha, qualquer que seja ela, quem vai me ajudar a processar e entender o que está acontecendo já é o córtex pré-frontal. Aqui é que eu tomo a tomada de decisão. Porque o sistema límbico ele é mais primitivo, e o córtex pré-frontal é mais racional. É mais evoluído no sentido mais, vamos dizer assim, de controle e autorregulação. Por isso que tudo tem que ter equilíbrio entre a razão e a emoção. Se eu for só racional e não entrar em contato com as emoções que estão sendo ativadas, eu vou reprimir a emoção, depois vou adoecer no corpo. Então, não compensa. Então, eu vou equilibrar razão e emoção, impulso e discernimento. Impulso, o que é? Impulso é você fazer sem pensar. O impulso agressivo, qualquer impulso que você puder, o impulso, vamos dizer assim, de agradar alguém, o impulso, aquilo que vem rápido, sem pensar, te toma. Mas não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ter discernimento, entendimento. Ela demonstra uma funcionalidade, um funcionamento cerebral na qual a fé dela regula o medo. O propósito transforma a ameaça numa ação consciente. Esse modo estéreo eu acho fantástico, porque a gente, professora, para quem não sabe, qual a diferença? Deixa eu só entender o que é a pergunta da Brenda aqui. Qual a diferença? Eu não consegui ver o final da pergunta. Aonde que eu consigo ver aqui a pergunta toda? Você quer perguntar de forma oral, Brenda? Eu perguntei, pode ser. Eu perguntei a diferença entre emoção e sentimento, né? Ah, tá. Vou falar. Olha, toda vez que a gente fala de emoção, ela é muito psicofísica. A emoção, ela se manifesta muito no corpo, com sinais. Então, o que acontece? Os sentimentos é quando a gente coloca valor em cima da emoção. Eu tenho um exemplo bem rápido, bem fácil para a gente entender um pouquinho mais. Você está assistindo um jogo de futebol. Quando faz o gol, você não dá aquele pulo de alegria? E você não celebra de entusiasmo que você tem? Por quê? Porque aquele estímulo ativou o seu sistema límbico e você responde com aquela emoção de valência positiva. Por quê? Porque o contexto é positivo. E aí o contexto gera em você um gatilho positivo. Mas quando você vai, no final do jogo, começa a levantar a bandeira do Brasil, você começa a tocar a mão no coração e cantar um hino, aquilo já é subjetivo. Por quê? Porque você tem um sentimento de valorização. Nós vencemos, somos importantes e a nossa bandeira está sendo hasteada. Então, o sentimento ele é muito baseado em valores que estão conectados com a emoção, a valência da emoção e o contexto da emoção. Ficou claro para você? Tem Não, mais para alguma mim, coisa? Ficou para mim claro? tranquilo. Então, sentimento tem a ver com a forma como nós manifestamos as emoções. É isso, Isso, professor? isso mesmo. Como você interpreta, quais são os seus valores, suas experiências, entendeu? Por exemplo, o inimigo que perdeu olhando a bandeira do Brasil, qual vai ser o sentimento dele? Tristeza. No contexto para ele, entendeu? No contexto dele, que a valência dele vai ser negativa, porque ele perdeu e alguém venceu no lugar dele.
Então, ele vai ter um sentimento positivo de alegria, de satisfação, de vitória, de conquista, olhando aquela bandeira. Então, a emoção, ela se manifesta, e você, como você falou muito bem, o sentimento, ele é subjacente àquela emoção. Está conectado àquela emoção, mas sempre tem que ter um contexto. E sempre... Fecha seu microfone. Oi? Ah, tá, desculpa. E sempre tem que ter a compreensão de qual valência aquela emoção manifesta. Para você entender. Porque às vezes você tem um sentimento, por exemplo, você lembra de alguma coisa importante e você tem um sentimento positivo ou negativo, mesmo que a emoção é positiva ou negativa, entendeu? Não sei se eu fui clara. Por exemplo, você está com medo. Aí você se lembra que você já teve medo, mas você conseguiu vencer aquilo. Então, o seu sentimento vai ser um sentimento que de esperança. Olha, eu já venci daquela vez, eu vou vencer de novo. Mas para outra pessoa, ela pode ativar uma lembrança que aquele medo, aquela perda, transformou a vida dela de uma forma muito negativa. E ela pode paralisar. E ela tem um sentimento de constrangimento. Enquanto o outro ficou encorajado, o outro ficou constrangido, entendeu? Então, a gente tem que interpretar, para a gente saber os valores, as experiências, como que a gente vai lidar com aquela emoção. E aí a gente consegue ativar dentro da gente uma resposta. Porque toda emoção e sentimento, ele vai dar uma resposta. Você tem que ter uma ação, você tem que ter uma tomada de decisão em cima disso. Então, a regulação do medo é o domínio sobre a amígdala. Ao saber que o seu povo seria exterminado, o medo seria a reação natural, neurofisiologicamente. E isso corresponde à ativação da amígdala cerebral, que é a estrutura responsável por processar o perigo e gerar uma resposta de luta, de fuga ou de congelamento. Então, na nossa vida, ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. É assim, não tem outro lugar, entendeu? Porque o cérebro que um tem, todo mundo tem, é o ser humano. Então, o que aconteceu? Houve ali toda uma articulação do inimigo e houve um decreto de Amã para que os judeus fossem destruídos. E aí o tio dela acessa Esther e fala, ó, não foi para isso que você está aí, não? Pensa bem. Para um momento como este que você foi levantada? Então, você pensa assim, ó. A gente pensa assim, ó. Para que eu estou nesse lugar? Por que eu estou vivendo essa luta? Por que eu estou nesse contexto? Por que eu estou tendo essa experiência tão difícil? Por que está tão desconfortável para mim? Fala a verdade. Não dá vontade de sair correndo, muitas vezes? Não dá vontade de fugir? E largar tudo para trás? Às vezes o pessoal fala, vamos chutar o balde? Né? Aí o tio fala, não, minha filha, ó, presta atenção, você está aí. Não pensa que você vai ser livre, não. Você tem que fazer alguma coisa, porque você saiu daquele lugar que você estava, Deus te colocou como rainha aí, porque tem um propósito. O inimigo quer exterminar o povo judeu, mas o povo judeu tem uma promessa. O Messias está prometido para esse povo tem que ser preservado. E é muito bonito de ver que o povo judeu, ele celebra a festa de Purim até hoje. Né? É muito bonito. A festa é linda. Então, foi pedido à rainha Esther que fizesse algo difícil para ajudar a trazer livramento ao povo. Muito provavelmente, ela não sentiu vontade de estar no lugar desafiador onde Deus a havia colocado.
ela provavelmente não queria aquela responsabilidade. Ela nem queria correr aquele risco de prejuízo pessoal, sabendo que poderia até morrer. Então, muitas vezes, a gente assume uma responsabilidade, assume um compromisso com pessoas que a gente ama, com trabalho, com igreja, com amigos, com família, com parente, e depois a gente tem que responder à altura. E não tem como terceirizar. É você. Deus fala, é você que tem que lidar com essa situação. É você. Eu botei ele sob a sua responsabilidade. Eu botei essa situação e essa função para você. E é você mesmo que tem que agir. E não tem como a gente terceirizar. Por isso a gente tem que ter muita coragem, muita determinação. A gente tem que ativar o modo estéril. Então, olha, a primeira aprendizagem que a gente tem aqui é a regulação do medo. Todo mundo vai sentir medo. O que eu preciso é regular o medo, é dominar a minha amígdala. E as emoções, elas têm entre 18 e 24 minutos. Ela é como uma onda, e nós somos o barco. Então, a gente tem que entender assim, olha, é normal, eu estou com medo e é normal, está tudo bem com isso. Está tudo certo. Mas eu preciso regular o medo. Porque o amor lança fora o medo. A fé tem que ser maior que o medo. A convicção que o favor de Deus está conosco para nos livrar tem que ser maior. A preparação tem que ser grandiosa. Porque Esther rapidamente ela providenciou jejum e oração. E existem várias pesquisas que mostram que o jejum e oração nos regula tanto, porque clareia nossa mente, porque favorece toda a ativação do córtex pré-frontal. Aumenta o nosso discernimento e nosso entendimento quando a gente ora e quando a gente jejua. A neurociência, vários profissionais, inclusive na mídia, está cada vez mais sendo falado isso. Quando eu oro, eu vou ampliando meu córtex pré-frontal. Quando eu jejuo, eu vou equilibrando todo o meu organismo e meu cérebro também fica mais claro. Então, além de ativar no mundo espiritual um poder sobrenatural, que é a oração e o jejum, transformando a esfera espiritual, porque é isso que a oração faz, ela também transforma o nosso interior. Nos deixa mais preparado, com mais discernimento e mais entendimento. É muito bom quando a gente tem uma situação e para aí 3 dias para orar e jejuar. É muito produtivo para a gente. Com certeza o Espírito Santo vai dar uma resposta. Com certeza. Esses dias eu fiz um processo assim. Eu gosto muito de uma palavra direcionada por Deus e eu profetizo essa palavra, porque as pessoas chamam de campanha, mas vamos dizer assim, um momento profético, né? De intercessão e oração. E eu vou... aí a Brenda está falando, e ainda trabalha a neuroplasticidade. Isso mesmo, verdade. A Brenda está dizendo que viveu isso. E é verdade, é real, né? Então, esse modo Esther nos inspirando, realmente a gente pode experimentar na verdade. Então, eu estava contando. Eu fiz esse processo 20 dias. No 21º dia, me deu uma clareza tão grande, me deu um discernimento e um entendimento tão grande. Eu compreendi a voz de Deus me dando uma direção numa situação específica do que eu deveria fazer como resposta àquele quadro adverso que eu estava vivendo. E foi muito claro. Então, ampliou meu discernimento, ampliou minha visão, me deu discernimento. Isso foi... Jejum e oração foi o que ela fez. Então, ela teve
o que a gente chama de inteligência social e empatia. Quando a Esther ela entra diante do rei sem ser chamada, ela não enfrenta, ela o alcança emocionalmente, numa linguagem sábia, gentil e empática. Ativa nos outros o mesmo estado que ela cultiva nela. Todo mundo orou, todo mundo jejuou com ela. E ela foi debaixo de um jejum, de uma oração, esperando o favor do rei. Por quê? Porque se ele não desse um sinal com o cedro dele, ela poderia morrer. Então, gente, vamos pensar assim, ó. É fácil você pensar que você precisa entrar num lugar e você, para continuar vivo, você tem que esperar que alguém levante o cedro para você? Vamos pensar bem, se é uma coisa tão simples assim, eu estar arriscando a minha vida. Eu poderia sair dali morta. Poderia acabar ali. Não é uma coisa simples que Esther fez. Não é uma coisa simples. E muitas vezes a gente pensa assim, parece que eu não vou sobreviver na situação, parece que é uma situação de vida ou morte. E nós temos que ter a coragem de adentrar. Nós temos que ter a coragem de avançar e esperar o resultado positivo. Porque se Deus tem plano e propósito, a resposta vai ser positiva. A gente tem uma agenda com Deus e Deus tem uma agenda com a gente. Enquanto tem propósito, enquanto tem coisa para fazer na Terra, nós vamos permanecer. A gente não vai ser alguém que vai encerrar o processo conforme a gente quer. A gente precisa confiar que a nossa vida está na mão de Deus, os nossos dias estão contados. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque a gente não tem poder nem de saber o dia e a hora que as coisas vão acontecer. Mas tem hora que a gente tem que ser ousado e corajoso para falar, ó, vamos avançar. Está tudo dizendo para não avançar, mas eu vou avançar. Vou avançar orando, vou avançar jejuando, vou avançar buscando. Eu não vou desistir até ter uma resposta. E ela, então, esse fenômeno, ele é compreendido na neurociência como empatia. Os neurônios espelhos são localizados no córtex pré-motor, no lobo parental inferior, e esses neurônios permitem compreender e reproduzir emoções e intenções alheias, e vai criar um campo de sintonia afetiva. Por exemplo, aqui existe um campo de sintonia afetiva. Nós estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, nós estamos conectados, buscando conhecimento, buscando crescimento, e a gente parou um tempo da nossa agenda, investindo energia, para que a gente possa aprender sobre como a gente pode vencer os desafios, usando a regulação do medo, usando a inteligência social e a empatia. Então, quando a gente caminha mais para frente, a gente vê que a estratégia dela foi fazer o jantar e chamar o inimigo. Muitas vezes, a estratégia é essa. A gente tem que combater com o inimigo. E, às vezes, ele está no mesmo espaço que a gente. E a gente vai ter que ter esse discernimento. Então, depois dessa notícia toda, a Esther apresenta, o rei apresenta a solução para Esther, quando Esther fala assim, ó, vou ler aqui como que foi o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete que a rainha Esther promoveu. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther responde, se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrade, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo.
pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição e morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado ainda em silêncio. Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha: quem se atreve a uma coisa dessa? Onde ele está? E responde Esther: o adversário inimigo é Amã. E esse perverso diante de você é Amã. Aí ele ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Então, ele tinha feito uma forca para Mardoqueu. Então, muitas vezes, o inimigo ele quer fazer uma armadilha para a gente. Ele quer convencer a gente que a gente já está destruído, que aquela situação já terminou e ela está totalmente sem solução. É o seu fim. E isso é uma armadilha, porque ele começa a construir mentiras na nossa mente. Que aquela situação não vai ficar diferente, que a gente não vai mudar aquele quadro, que aquilo não vai ter solução para a gente, nem para a nossa família, nem qualquer que seja a situação. E isso começa a minar a nossa mente, mexer na nossa autoestima. E a gente agora que estava posicionado, com esperança, guerreando, orando, jejuando, pode querer desanimar. Pode querer parar, pode querer desistir diante desse assunto. E, às vezes, usa a boca das pessoas para tirar a nossa fé. Isso mesmo, não somos o que sentimos. Isso mesmo, Brenda, a gente não é o que a gente sente. Por isso que a gente não pode ser regulado pelo sistema límbico, pelo medo, pelas emoções, pelas vozes que tem, às vezes, tanto internas quanto essas externas, né? Para de orar por isso daí é causa perdida. Porque você vai jejuar para essa pessoa, isso aí não tem solução. Como que você vai reverter essa dívida no banco? Como você vai ganhar essa causa na justiça? Como que essa enfermidade vai ser curada? Como esse conflito familiar, esse conflito dentro do seu casamento vai ser solucionado? Como que esse quadro vai ser revertido? Mas aí está dizendo aqui, ó, o inimigo foi enforcado. A forca que ele fez para Mardoqueu virou para ele mesmo. E quando Deus ele reverte o decreto, o inimigo é destruído. Então, ele pensa que está vencendo, mas Deus, intervindo de uma forma poderosa e sobrenatural, reverte o quadro. Então, o nosso papel não é reverter o quadro. O nosso papel é ter estratégia. É ficar na posição. Porque quem reverte o quadro é Deus. O rei ali usou a autoridade para poder ser voz de Deus naquela situação. E ele consegue reverter o quadro. Então, a reversão não é nossa, entende? A solução de reversão não é nossa. Do impossível, do que é difícil, desses decretos. A reversão é de Deus. Aí vem o decreto do rei a favor dos judeus. Pessoal, como ele não podia tirar aquele decreto, ele se reúne com os conselheiros e fala, como que vai dar solução? A solução é deixar os judeus se defenderem, lutarem, pegar os despojos, enfrentar o inimigo e vencer. E foi justamente isso, veio a vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto dos judeus que esperavam para vencer. E aconteceu justamente aquilo que eles estavam temendo, que era os judeus poder atacar. Ninguém conseguia resistir-lhes,
por todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu era muito grande e havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama se espalhou pelas províncias e ele se tornou cada vez mais poderoso. Para a gente fazer a última aplicação, Esther havia adorado a Deus com sua obediência e disposição de permanecer em uma situação que lhe era desagradável. Ela estava disposta a deixar de lado o seu plano e aceitar o plano de Deus. Embora não o compreendesse, por algum tempo, por cada ato de obediência, ela tinha um ato de adoração. Deus permanece firme e continua com ela. E ela, então, continua com Deus. O plano do diabo de trazer o mal às nossas vidas coopera para o bem e para o fim dele, assim como aconteceu com Esther. Então, quando a gente vê a coisa bem complicada, a gente não é para a gente se apavorar, para a gente entender que tudo coopera para o nosso bem e que Deus reverte qualquer situação. E isso é a nossa maior esperança. O último item é a sabedoria espiritual e o córtex singular do anterior. Então, nós vamos ter regulação do medo diante de qualquer circunstância difícil, a inteligência social e a empatia, e nós vamos desenvolver a sabedoria espiritual. A inteligência espiritual, ela é acionada no córtex singular do anterior. Então, os pesquisadores da neurociência estão descobrindo a inteligência espiritual e aonde ela é localizada no cérebro. E o maior recurso de inteligência espiritual é a sabedoria. Quando nós temos sabedoria, a gente está sendo inteligente espiritualmente. Esther é o exemplo clássico de sabedoria espiritual associada à consciência moral e compassiva. A neurociência espiritual mostra que a oração e a meditação ativam o córtex singular do anterior. E essa área ela é ligada à compaixão, ao senso de unidade e à percepção de propósito. Então, tudo que a Bíblia mostra, o que eu achei muito interessante, tudo que a Bíblia mostra, já está impresso e registrado dentro do nosso cérebro. E eles estão descobrindo agora, a neurociência está descobrindo tudo isso. E eu acho assim que nós que somos mulheres de fé, mulheres de Deus, quando a gente entende que o nosso cérebro ele pode se mover de uma forma espiritualmente, emocionalmente regulada, isso é uma grande ferramenta para a gente, porque os desafios vão estar sempre diante da gente. Agora, quanto mais a gente tiver revestimento, mais sabedoria, mais regulação, mais empatia, mais compaixão, mais fé, mais esperança, mais madura a gente vai ser, melhor para a gente enfrentar tudo. Porque as lutas vão vir de qualquer maneira. Agora, quanto mais eu estiver fortalecida, mais curada, mais inteligente, emocionalmente e espiritualmente, menos eu vou me desestruturar. Professora? Pode falar, querida. E aí, quando a gente fala sobre inteligência espiritual, como que a neurociência define? Porque é muito comum você linkar o espiritual com o senso comum, né? E aí, automaticamente, já associa com religião, com prática e tudo mais. Mas, assim, como a gente está trazendo a luz da ciência, como que a neurociência, ela pontua a espiritualidade de uma forma sensata? O que eles explicam da inteligência espiritual é que nós temos dentro de nós, no nosso cérebro, uma região que tem, vamos dizer assim, uma pulsão
para a eternidade, para buscar Deus, para buscar o que a gente chama de força transcendente, entendeu? De algo que é muito maior que o ser humano. Então, essa área do cérebro, ela é ativada pelas virtudes, pela sabedoria, pela compaixão. Então, eles estão descobrindo que ser inteligente espiritualmente é ter virtudes, é ter capacidade de se conectar com o transcendente através da oração, através da meditação, entendeu? Então, é óbvio que não é... Se a gente falar de religiões, por exemplo, quando começou a aparecer a inteligência espiritual, também as outras religiões perceberam que essa conexão ela era real. Mas aí o que a gente tem que entender é que nós somos seres litúrgicos, vamos dizer, entendeu? Nós temos uma pulsão para o eterno, para o que é espiritual. Só que o que modifica é o objeto da nossa adoração, entendeu? Então, aqui os judeus, por exemplo, adoravam e adoram Deus único. Nós somos cristãos, adoramos a Jesus Cristo. Temos ele como Salvador, como nosso Senhor. Então, todo o cérebro ele está capacitado para essa conexão espiritual. O que muda é a nossa devoção, entendeu? Cientificamente falando, é isso. Então, antes, as pessoas elas diziam que nós não precisávamos entrar na transcendência e na espiritualidade. E hoje não. Hoje não se pode falar em saúde mental sem falar em espiritualidade, sem falar em fé. Agora, o que muda é o seu foco de adoração e de devoção, entendeu? Mas que o ser humano, ele tanto é que as religiões, os rituais, as buscas, você vê que todo o povo, toda a nação, toda a tribo busca. Busca o Deus que ele acredita, mas ele busca, a transcendência e a ativação está dentro dele, porque nós somos seres espirituais. A neurociência está descobrindo que nós somos seres espirituais, emocionais e físicos. O que a Bíblia já diz, né? Corpo, mente e espírito. Mas a ciência quis negar que nós éramos espirituais, entendeu? Que nós não precisávamos buscar essas coisas. Tanto quando foi o movimento de Descartes, penso, logo existe. Então, só existe a razão. Existe a emoção, tá? Mas também existe a questão do espírito, entendeu? E essa manifestação, ela vem através disso, da oração, da meditação, da adoração, né? E por isso que tem várias nuances aí, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui, meditando, é isso mesmo. É o que a Marlene está falando, somos tritocômicos, exatamente. E isso é uma verdade que a neurociência está afirmando agora, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui de meditar, refletir, ainda mais em grupo, um conectado com o outro, como está colocando. Eu gostei muito disso aqui, dessa sintonia, essa sintonia afetiva aqui. E você vê que ela é real mesmo, porque às vezes tem sintonia, às vezes não tem sintonia. Às vezes está num grupo que não tem sintonia, mas tem um grupo que tem. Acho muito interessante. Então, assim, isso que ficou assim muito no meu coração, né? Vamos buscar estar em sintonia com quem está conectado, para a gente crescer junto, desenvolver junto, né? Nós não podemos ficar isolados, porque quando ele fala, você vê que ela chama as servas dela para orar e jejuar com ela chama um grupo. Ela não faz sozinha, a Esther. Ela não venceu sozinha. É que tem uma conexão aí, né? Eu achei muito interessante esse neurônio espelho, né? Você se espelha no outro. A gente se espelha uns nos outros, né? E isso é muito bom, porque a gente vai crescendo assim, né?
Então, gente, eu tentei resumir, tentei ser dinâmica, juntar a Bíblia com a neurociência, né? Para a gente cumprir o nosso propósito no tempo.